e essa retração orbitária e o grande volume, né? Porque aqui, na palpação da fontanela anterior, a gente consegue ver com muita... eu apontando aqui, mas vocês não estão vendo, né? Que não está respondendo. Aí eu vi que é o Léo que está apontando lá. Estou tentando. Eu tô aqui assim. Então, aí vocês observem que tem a fontanela anterior hipertensiva. E a gente foi chamado imediatamente. Quando nós vemos, né, que tem mais de uma alteração, mais de uma malformação, então a gente tem aí um defeito de fechamento do tubo neural e uma dilatação ventricular, a gente já tem que acender o sinal, assim, você já tem que ficar atento, né? Isso já é um sinal de que podem haver outras malformações associadas. Então, é importantíssimo, antes de planejar qualquer abordagem para essa criança, que a cirurgia infantil a avalie, né, literalmente dos pés à cabeça. Depois a pediatria faça uma ampla investigação, porque muitas vezes podem ter associações cardíacas, vasculares, intestinais associadas, que precisem de correção antes das nossas correções. Por mais, muitas vezes, incoerente possa parecer, né, que você tem que fazer uma outra correção antes de uma correção neurocirúrgica, nesses casos, sim. Até mesmo nós vamos ver por que na evolução desse bebezinho. Vamos lá, então, Léo. O que nós planejamos para ele? Primeira coisa, nós planejamos a correção da mielomeningocele. A correção é feita em decúbito ventral. Então, primeiro nós corrigimos a mielomeningo, depois eu vou falar um pouco mais dessa correção mais para frente. E, na sequência, a gente fez o tratamento aqui, ó. Aqui vocês podem observar a mielomeningo, né? Então, é uma mielomeningo lombosacral, e a gente vê a exposição do placódio, né? A zona de transição. E aí, nós fizemos essa primeira correção primeiro. Na sequência, muitas vezes essas crianças também apresentam hidrocefalia concomitante. A gente corrige na sequência, né? Não é muito comum nós corrigirmos ao mesmo tempo, porque aumenta a morbidade. Mas, nesse caso em especial, nós optamos por não adiar a correção, porque a fontanela anterior estava muito hipertensiva. Então, estava muito hipertensa. Então, a gente falou, não, vamos já corrigir a mielomeningo e fazer a derivação ventrículo-peritoneal. Algo importante aqui, muitas vezes esses bebês nascem prematuros. E a DVP, a gente recomenda que seja feita acima de 3 quilos. Por quê? Porque o bebê tem mais subcutâneo, então não tem a exposição do catéter, né? Você predispõe menos a complicações quando você faz a cirurgia acima de 3 quilos. E esse bebezinho, em especial, tinha mais de 3 quilos. Notem alguns detalhes cirúrgicos importantes aqui. Conseguiu chegar a termo, Gi? Só para... Ele conseguiu atingir o termo ou era pré-termo? Não, ele é termo. Termo? Tá. Termo. A termo. E aí, olha aqui algumas peculiaridades. Ele tem as ataduras nas perninhas, né? E depois a gente colocou nos bracinhos também. Por quê? Porque é uma forma de você prevenir hipotermia. Então, é super importante a gente fazer isso. O que nós identificamos antes do bebê entrar em campo? Nós pedimos avaliação de todas as clínicas, como eu comentei com vocês. Inicialmente não tinha nada identificável, né, como alteração importante. Porém, ao longo do dia, eu acabei operando um tumor nesse dia e, na sequência, entrou esse bebê. Enquanto isso, o pessoal estava fazendo avaliação, né, para ver se tinha alguma outra alteração associada. No final da tarde, a gente notou essa alteração de vascularização do pezinho. Vocês observem que tinha uma alteração. Aqui está bem isquêmico, né? E o outro já começava a repercutir um pouco, mas tinha uma isquemia. A vascular foi chamada e evidenciou, então, uma obstrução arterial aguda, de causa não determinada. Então, veja como é interessante. Provavelmente, essa criança já vem com um distúrbio de coagulação não identificado inicialmente, tá?
Os exames todos gerais eram normais. Então, foi instituída a anticoagulação logo depois da correção cirúrgica, justamente por causa da disfunção arterial aguda aqui. Pode passar o próximo, Léo, por favor. Então, aqui perfeito, a mielomeningite, o placódio exposto. Então, o que a gente faz? A gente faz o fechamento por planos, nesse caso, mais para frente vou mostrar para vocês. Essa, em especial, é uma criança que não precisa de retalho, porque ela tem pele para fechar. Ela é gordinha, né? Tem mais de 3 quilos. E aí a gente observa nas laterais que ela tem bastante pele. Tem até uma dobrinha aqui em cima na primeira foto. Né? A gente vê que tem pele, ou seja, tem tecido para que eu possa fazer o fechamento sem precisar fazer um retalho, desenhar um retalho. Mas a técnica, depois eu vou mostrar como a gente faz no vídeo, que a gente desenha o retalho. Tá, aí eu coloquei agora as imagens, Gia, eu posso falar, depois você volta? Perfeito, Léo. Tá. Então, pessoal, a gente tem, nesse caso a gente tinha a tomografia, sem contraste, do crânio encefálica e da coluna lombosacra. Aí eu peguei as imagens mais chaves e as reconstruções para vocês verem. Aqui é uma reconstrução que a gente faz, chama volume rendering, que fica aparecendo uma foto mesmo da criança. Por quê? Porque às vezes a gente não tem aquelas fotos que vocês viram na apresentação inicial. Esse caso a gente já tinha me mandado, a gente conseguiu ver, mas muitas vezes isso não chega para o radiologista. Então a gente tenta fazer as reformatações para ter uma ideia 3D, né, do que está acontecendo, e ficou bastante reprodutível, né? O aumento das dimensões do crânio, com esse aspecto mais dólicocéfalo, né, aumentado no sentido anteroposterior. Essa bossa frontal bem proeminente, que a gente já comentou, vai até lá embaixo, a região do násio ali, e impede a abertura palpebral, né, essa retração orbitária. Aqui é a mesma imagem, só que com uma janela mais intermediária, para a gente ver, a gente consegue ver a parte óssea, né, os ossos parietais, a escama occipital, um pouquinho aqui do temporal, frontal, e essa parte mais vermelhinha, na verdade, é a região das suturas, né, que elas estão por conta da pressão, do aumento do crânio, elas estão afastadas umas das outras, né, que a gente chama de diástase. Então, aqui é as suturas lambidoides, de um lado e do outro, aqui a sutura sagital, aqui do meio, e a sutura metópica aqui no meio, mais na frente, na região frontal, né, e aqui as coronais, aqui de um lado e aqui é do outro lado. Então, de um lado e do outro. Então, para mostrar que está tudo hipertensivo, no sentido de estar dando esse afastamento nessa diástase das suturas. E aqui é uma janela óssea para a gente ver, além do que a gente já falou, né, da diástase, mas a repercussão que isso faz na calota craniana, né? Vejam que está cheio de buraquinho, aqui onde eu estou tentando mostrar com as setinhas para vocês, que quando muito exuberante, a gente chama, né, de crânio-lacunia, ou, não sei se eu estou pronunciando certo, mas looking schedule, que é quando tem um crânio com muitas lacunas, tá? Por que isso acontece? A gente tem que lembrar que a ossificação do crânio, ela é de duas formas, né? A base do crânio, ela se ossifica a partir de uma ossificação endocondral, e a calota craniana, ela tem ossificação membranosa. E quando eu tenho alguma alteração nessa embriogênese, né, no caso aqui, essa hidrocefalia e a mielomeningo, que às vezes não forma a fossa posterior direitinho, não expande o osso, eu tenho, então, uma alteração da indução membranosa da calota craniana. Por isso que a gente vê esses buraquinhos que a gente chama de crânio-lacunia, né? E até foi uma pergunta que eu já te fiz, né, Gi, disso ser um indicativo de hipertensão intracraniana, né? Você me respondeu que sim. Geralmente esses bebezinhos, eles são piores clinicamente do que os que não têm esse quadro tão hipertensivo, né? Aqui é a janela óssea nos planos sagital, coronais e axial. Para vocês, isso aqui, na verdade, é o que o radiologista
usa mais para dar o laudo, né? São essas imagens fonte mesmo, em todos os planos. Aquelas reformatações que eu coloquei é para vocês terem uma ideia tridimensional e das explicações que a gente fez. Mas o laudo em si, na pilha, né, na rotina da gente dando laudo, são essas as imagens que a gente usa. As informações todas a gente já discutiu. Aqui eu só especei os cortes, que a gente chama de MIP, né? O Maximum Intensity Project, é o MIP, é o espessamento do corte da janela aqui de osso, para a gente ver, aqui a base do crânio, aqui e os cortes subindo, né? A escama occipital, porção temporoescamosa dos temporais, os parietais, os frontais, com as crânio-lacunias e a diástase das suturas que eu já descrevi para vocês. E aqui a mesma forma, coronal e sagital de um lado e do outro. E aqui a janela de partes moles, tá? Deixa eu parar aqui por enquanto. Aqui são os sagitais, tá, pessoal? Esse paciente, a ventriculomegalia dele é extrema, né? É tão grande que todo o manto cerebral ele está afilado, onde eu estou delineando aqui com as setas. E quando a gente tem muita dilatação ventricular também, a gente até pode ter divertículos que se protruem para baixo na fossa posterior, que a gente está vendo um pedacinho disso. Então, isso dificulta a gente a interpretar as outras malformações associadas, porque está tudo muito comprimido, muito apertadinho, e aí a definição das estruturas é difícil. Mas tentem, no olho de vocês, esquecer que a gente tem essa parte de cima gorda. Tentem apagar isso aqui do campo de visão de vocês e olhar só para cá, tá? Dá para ver que tem uma redução das dimensões da fossa posterior, tá bem pequenininha, né? Eu não vou conseguir dar detalhamento aqui do que é tronco direito que está aqui, o que é cerebelo, o quanto que está herniado aqui para baixo, por conta que está tudo muito apertadinho e comprimido, tá? Aqui são os cortes coronais. Isso é uma coisa importante, por isso que eu coloquei essas imagens para vocês verem. Em neuroradiologia, toda vez que a gente tem o cérebro grande à custa de água, que é o que parece aqui para nós, a gente tem que tentar definir 3 situações principais diferentes, que são a ventriculomegalia extrema, que é o caso, a hidranencefalia e a holoprosencefalia. E a gente usa 2 estruturas principais para diferenciar essas 3 entidades, que são a foice cerebral, que é essa membrana aqui na fissura interhemisférica que eu estou mostrando, ela está presente, e o manto cortical, que eu também consigo ver. Então, num algoritmo de avaliação, se eu tenho cabeça grande à custa de água, mas eu vejo o manto e eu vejo foice, isso é uma ventriculomegalia extrema, tá bom? Se eu vir foice, mas não vir o manto cortical, é uma hidranencefalia, que é um insulto vascular bem precoce no território carotídeo, em que o cérebro simplesmente, entre aspas, derrete. Aquilo que era para ser irrigado pela carótida, não é, e aí a gente tem uma substituição do parênquima por líquor. E a terceira distinção é a holoproso, em que eu não tenho manto, eu não tenho a foice, tá bom? Claro, depende do grau da holoproso, eu vou ter graus de formação de foice e de manto, mas, via de regra, para a gente memorizar esse esqueminha, eu não tenho a foice, tá bom? Léo, só um pouquinho. Alguém pediu para você só repetir brevemente, os três diagnósticos iniciais aqui no Vamos chat. lá, então é a hidrocefalia extrema, a hidranencefalia e a holoprosencefalia. Tá joia? Tudo bem? Então, aqui vamos continuar, os cortes axiais de partes moles, da fossa posterior aqui até a região do vértex aqui em cima. Vejam aquela dificuldade que eu passei para vocês, está tudo muito apertadinho, muito comprimido. Um pouco disso é porque realmente a fossa posterior é pequena, pelo mecanismo da mielomeningocele, que a gente vai ver já já. E outra causa é porque tudo em cima está dilatado à custa do ventrículo, e isso vai dando um efeito compressivo para baixo na fossa posterior. Mas veja então a ventriculomegalia acentuada, a foice, o manto cortical, cerebral, né, e
muito abolamento da fontanela anterior, que a Gi já contou para a gente também. E aí, passando para a coluna, aqui de novo é o volume rendering, para a gente ver direitinho as estruturas ósseas, um pouco de desvio do eixo longitudinal, e aqui atrás não fechou direitinho, que eu vou explicar para vocês já já. A gente consegue ver melhor aqui, ó. Na faixa etária pediátrica, muitas vezes a não fusão dos elementos posteriores é esperado, ou até uma variação anatômica, e aí vai fundindo com a idade. Talvez alguém pergunte quando que funde. Não tem isso muito decorado na cabeça, não, mas você vai vendo isso progredir ao longo dos anos, mas o fato é, quando você vê um não fechamento dos elementos posteriores, e não é que não só fechou, mas além de não fechar, eles estão afastados um do outro. Então, tem uma ausência de fechamento com diástase. Isso é igual ao termo espinha bífida, tá? Então, eu tenho uma espinha bífida, e além disso, eu vejo uma formação tecidual com atenuação de partes moles, que se protrui aqui para trás até a pele. E aí eu tentei dar uma janelada, essa linha mais densa aqui no meio, ó, que sai lá do saco dural e ancora aqui no saco herniário, aqui na pele, aqui demonstrado também, onde eu estou com a setinha, é o placódio neural, que é o tecido nervoso que não sofreu neurulação na fase da embriogênese. Vocês lembram lá do zigoto, né? Tem a mórula, a blástula, a gástula e a neurula. Essa aqui é uma alteração da neurulação, tá? O placódio mais comum que a gente tem é esse que vocês estão vendo, que é quando ele termina e a ponta dele ancora no saco. Isso chama placódio terminal, porque terminou aqui, e apical, porque a ponta está ancorada aqui. Então, placódio neural, terminal, apical. Então, a gente está diante de uma malformação crâniovertebral de Chiari do tipo 2, que se associa a mielomeningocele lombosacra. Nesse exemplo em si, por conta que a gente só tem a tomografia, era muito bebezinho, e as alterações eram muito exuberantes, e o efeito na fossa posterior também, como eu falei para vocês, a gente não consegue definir com muita precisão todas as alterações, e a gente não tinha ressonância. Mas para vocês entenderem, bem simples da gente explicar, tudo começa com um defeito de fechamento lá embaixo, né, aquele buraco que a Gi vai falar para vocês depois. Na verdade, não é um buraco, né? Até quando eu era estudante e achava que o desrafismo era aberto, é porque ia ter um buraco. E vocês viram que não é, na verdade é porque o placódio ancora na pele, tem uma zona de transição, uma membrana translúcida, então isso que é o aberto que a gente fala, tá? Mas esse mecanismo explica todo o mecanismo de alteração embriológica aqui no crânio, né? Todo o sistema nervoso central tem um gradiente de pressão que puxa ele para baixo, né? E aí a fossa posterior não forma, ela é pequenininha, eu tenho herniação do tronco, do vermes, não desenvolvo direito a calota, o que explica a craniolaconia que vocês viram. Posso ter espessamento aqui da placa quadrigeminal, em aspecto em bico, que a gente chama de bique, estenose de aqueduto. Esse M grandão é a comissura intermédia ou a aderência intertalâmica, é uma comissura que liga os dois tálamos, ela também fica hipertrofiada, igual vocês estão vendo. Posso ter malformação do corpo caloso ou não formação do corpo caloso, e aí, a depender disso, a gente vai ter o padrão de colpocefalia, que é os ventrículos dilatados e paralelos. Posso ter um padrão de estenogiria, que os giros ficam raiados em direção à linha média, aqui onde eu estou fazendo com a setinha. Posso ter polimicrogiria, heterotopia de substância cinzenta, porque os neurônios não migraram da zona da região ependimária para o córtex. Então, são várias malformações, mas para tentar explicar, tudo começa com um probleminha, na verdade, problemão, né, lá embaixo, né? Eu vou falar rapidinho dessa parte, que é mais para quem lauda os exames, né, para o neuroradiologista, para vocês entenderem como que é o lado de cá, né, que muitas vezes na faculdade a gente não tem essa ideia. Olha, esse aqui é um quadro do livro de Neuroradiologia Pediátrica do Tortori, que eu gosto bastante. Olha o tanto de subtipo de disrafismo que a gente tem. É complexo a primeira vez, a segunda, a terceira que a gente vê. E a gente pode tentar definir de acordo com a alteração embriológica,
com as fases, né, na gastro, na neuro, e aí vai, ou a que eu prefiro, que é mais prático para nós, de acordo com o aspecto clínico ou neuroradiológico. Então, eu tenho dois tipos, né, um aberto e o fechado. O aberto são menos subtipos, e o fechado tem um monte. E o aberto, o mais comum disparado, é o caso em questão, que é a mielomeningocele. E eu posso ter a mielocele também, que eu quando não tenho uma protrusão licórica associada, e as variantes M dessas duas primeiras. E depois eu tenho um monte aqui no fechado. Mas por que eu estou querendo mostrar esse quadrinho para vocês? Porque não se deve querer laudar um desrafismo sem saber as fotos, a ectoscopia do caso. É besteira. Tipo assim, o pediatra já sabe o que tem na pele, o cirurgião também, a cirurgiã pediátrica, né, Gi, já sabe. E a gente tem que correr atrás dessa informação se ela não chega para nós, a gente tem que ir lá durante o exame, tirar foto, conversar com a mãe do paciente e ter essa informação, porque a partir só de eu olhar isso aqui, eu já espero o que encontrar no exame da ressonância fluoratômica. Então, tudo começa aqui, né? Então, esse é o caso, é um exemplo do diagnóstico do caso de outro paciente, que é a mielomeningo, bem parecida, né, com o que a gente mostrou. A inserção do placódio, essa zona membrana epitelial mais de transição, né, que é essa membrana translúcida, e depois a pele, né? Vejam que não é um buraco, não é aberto, apesar do nome aberto, né? Tá, mas é toda essa malformação toda que a gente fala aqui. E os fechados, a gente pode ter vários estigmas cutâneos, né? O dimple, que é esse buraquinho, esse orifício. Posso ter lesão vascular associada, que é um hemangioma. Posso ter um lipoma subcutâneo, uma hipertricose, né? Um tufo de pelo anômalo e uma simetria da prega interglútea. Então, são várias essas nuances fenotípicas que a gente tem que tentar entender antes de começar a laudar o exame. Tá bom? Então, quis dar esse apanhado geral para vocês. E aí, é com você de novo, Gi. Léo, super obrigada, ótima apresentação, né, gente? Super ilustrativos, diagnósticos diferenciais, e é algo importante que o Léo bem colocou, né? Esse diagnóstico é importante para que a gente possa, inclusive, definir abordagem cirúrgica, né? Então, em alguns casos, a gente consegue hidranencefalia, né, Léo, fazer uma coagulação do plexo coroide. Eu tenho alguns casos no Santa Marcelina que a gente evitou válvula fazendo coagulação de plexo coroide em pacientes com hidranencefalia. Então, é realmente um diagnóstico bem importante a ser feito, diferencial. Vamos falar, então, um pouquinho sobre mielomeningocele, né? A gente tem a prevalência hoje de 1 a 3 a cada 1.000 nascidos vivos. É uma doença multifatorial, mas está relacionado principalmente a fatores genéticos e ambientais, sendo o risco de recorrência para irmãos de indivíduos afetados gira em torno de 2 a 5%. Santa Marcelina tem 2 casos, que o irmão teve, o irmãozinho também teve. Inclusive um recente, que eu descobri que até a mãe foi muito interessante, porque o pai e a mãe falaram, doutora, de novo, e a gente já sabe como que é, já sabia tudo, e infelizmente os 2 filhos tiveram, né? É importante, acho, também de falar não sei se esse caso usou, mas quando vocês sabem que está grávida, até que vai planejar, de já começar o ácido fólico, né, no comecinho, que previne um monte disso aí. Então, não sei se no seu caso chegou a usar, né, a mãe. A mãe chegou a usar, a mãe na segunda gravidez chegou a usar. Isso é que é mais surpreendente também, né, Léo? Deve ser genético também, né, gente? Então, exatamente, porque algo que a gente tem que considerar como um dos principais fatores ambientais é realmente a deficiência de ácido fólico. Algo também que eu vejo e já vi, né, em clínica privada são dietas rigorosas e a mãe tendo filho com mielomeningocele. Então, tem que tomar super cuidado com isso, né? Hoje, a nossa sociedade, na busca do padrão aí de beleza perfeito, do corpo perfeito, muitas vezes passa desapercebido uma deficiência nutricional tão básica e isso acarreta, né, alterações de malformações na gravidez. O ideal para suplementar o ácido fólico é de 3 a 4 meses antes da concepção,
Então, claro, idealmente, uma gravidez planejada, e você pensou em engravidar, já começa a tomar ácido fólico, e aí uns 3, 4 meses antes, e mantendo 2 a 4 meses depois que você está grávida. Então, o indicado é manter essa suplementação. O uso de suplemento, então, tem uma prevenção de até 70% dos casos. Então, gente, funciona demais, é importantíssimo. E nessa vida, né, não só de dieta, mas corrida e pouco nutritiva que a gente leva, repor ácido fólico é mandatório, né? Então, para evitar defeitos de fechamento do tubo que tem implicações múltiplas, né? Depois que não teve o fechamento adequado, a gente tem aí muitas complicações. Pode passar o próximo, Léo, por favor? Então, desculpa, a alteração do fechamento faz com que a gente tenha, então, a exposição do tecido neural. Então, a criança já nasce com o placódio exposto, você consegue ver o placódio. Qual que é a importância disso? Todo o cuidado na manipulação depois do crescimento, do nascimento da criança. Isso é algo que eu sempre falo para os residentes. Então, no berçário, a gente já tem um protocolo, tem que colocar rayon, não pode deixar gase seca em cima. Nós estamos falando do sistema nervoso central, né? Então, soro fisiológico, tem umas proteções que nós temos que tomar um cuidado antes da nossa avaliação, né? Então, os pediatras já sabem, eles já cobrem adequadamente, e no posicionamento neurocirúrgico, a mesma coisa, né? Não se coloca estéreo drape, que é aquele opsite, né? Que é aquele plásticozinho adesivo em cima da pele quando é mielomeningo. Por quê? Porque tem tecido nervoso exposto, tecido neural exposto, placódio está ali exposto. Então, se você passa por cima, com certeza pode ter fístula e pode predispor a alterações maiores, né, a déficits maiores por lesão direta. Então, cuidado que a gente tem que tomar. Outra coisa, na hora de degemar essa região. Então, a degemação, ela acontece com clorex degermante ao redor, na pele normal, e na pele com a malformação é soro fisiológico, só. Né? Não coloca nenhum produto, nem clorex alcoólico, nem aquoso, para não ter nenhum risco de abrasão. Então, essas dicas são importantes e eu comento com vocês, porque assim, muitos residentes chegam sem ter essa formação, sabe? De puxa vida, esquece muitas vezes, porque a gente tem uma rotina, coloca opsite, usa clorex aquoso e degemante, nesses casos não, tá? Um protocolo bem diferente. Deixa eu passar o próximo, por favor, Léo. E aqui a gente vê na embriologia os dias, né, de alteração e qual que é o estágio de desenvolvimento. Então, com 18 dias a gente tem a placa neural, então a malformação pode predispor, né? Então, a criança pode ter uma crânio ou uma raquiesquise, que é realmente essa alteração do fechamento. Depois do tubo neural, com 20 dias, 22 dias primeira fusão, fechamento do neuróporo rostral, né, levando à anencefalia, que é uma condição incompatível com a vida. Com 24 dias a gente já tem essa alteração. E 26 dias o fechamento do neuroporo caudal, então, que vai predispor o mielomeningocele. Então, tem todas aquelas discussões, né, filosóficas e tal, de abortamento, formação do sistema nervoso central. É importante a gente lembrar, né, que com 26 dias, 26 dias, a gente já tem uma formação aí considerável do sistema nervoso central, com neurulação secundária acontecendo de 28 a 56 dias, ou seja, nós estamos falando do primeiro mês, nós estamos falando de 4 semanas, então é algo bem importante. E ficar atento, né, esse período inicial da gravidez, justamente porque é o momento mais importante, é aqui que se forma, então, o sistema nervoso central. Muitas vezes, e muitos estudantes, né, confundem e acham que o sistema nervoso central ele se forma no final da gestação, né? E muita gente acha que é terceiro trimestre, não é primeiro, e assim, é todo cuidado nesse momento, porque é aqui
né, que nós temos que ter maior atenção com relação a esses rafismos. Pode passar o próximo, por favor, Léo? Agora é com você, Léo. Coloquei esse slide, mas nem vou me aventurar a falar dos achados de ultrassom. No ultrassom, o colega já pode tentar fazer esse diagnóstico. Lógico, o ultrassom tem que ser na mão de gente experiente, que a gente confia, mas hoje em dia a gente tem muitos ultrassonografistas muito bons e os aparelhos melhoraram muito. Então, os clássicos são o sinal da banana, que deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não está contemplado nessas imagenzinhas, mas é que o cerebelo ele fica tão apertadinho na fossa posterior que ele fica parecendo uma bananinha assim no corte axial. Tá? Depois eu mostro para vocês em outra imagem. E o sinal do limão é esse aspecto aqui da calota, que fica mais arredondadinho aqui assim, ó. Parece um limãozinho olhando de cima. Tá? O sinal do limão e da banana. Isso é bem clássico de prova, assim, de concurso, então lembre-se disso, Chiari 2. Aqui está mostrando como é que a gente mede o átrio dos ventrículos no ultrassom para saber se está grande ou não. Então, geralmente a gente pega junto aqui do tálamo, no corte dos tálamos, do glômus do plexo coroide, e mede de lateral para lateral, o limite é 10, tá? 10 milímetros, pessoal. Menos que isso é normal, mais do que isso, anormal. Tá bom? A ressonância é sempre um exame que não é de rastreio, né? Então, dificilmente você vai ver uma ressonância normal, né? Geralmente parte de uma suspeita que está alterada no ultrassom. Eu não gosto de falar que é melhor ou pior, eles são extremamente complementares, o ultrassom morfológico e a ressonância fetal. Um vai ver coisa melhor do que o outro e eles se complementam. No caso do Chiari 2, a gente pode tentar ver melhor essas malformações e definir melhor também o desrafismo, medir certinho a diástase óssea e o tamanho do saco herniário nos 3 planos, para dar essas informações melhores para o cirurgião, né? Você, Gi. Seu som. Desculpa. Qual é o objetivo, então, do tratamento, né? E quais são os tipos de tratamento hoje para mielomeningocele? Alguns países ainda indicam a interrupção da gravidez, considerado como uma malformação incompatível com a vida, no sentido de vida independente, né? Que é bastante triste, mas alguns países indicam aborto nesses casos. Uma possibilidade é a correção aberta, né? Que é a correção pós-natal aberta, que é a mais frequentemente realizada, e tem a correção intrauterina, que hoje é feita com bastante frequência. A intrauterina tem uma série de critérios, né, que a gente tem que respeitar. A pessoa tem que ser elegível, né, a mãe e a criança, elas têm que ser elegíveis, especialmente a mãe com idade materna, número de gestações, ela tem que ser elegível para correção intrauterina. A correção intrauterina ela pode ser feita aberta, né, em que você tem a abertura do útero, exposição da criança e correção do defeito. Eu até tive o prazer de acompanhar a primeira cirurgia intraútero aberta que aconteceu na Unicamp, na época era interna, era igual vocês, assim, estágio de vocês, era ligante, presidente da Liga, da Neurocirurgia e tal, e aí teve a primeira correção intraútero de cirurgia aberta, e foi incrível, assim. Foi na Unicamp com o Dr. Helder Zambelli, com o Dr. Lorenzo Sbradia, que era da GO, e o Dr. Helder Zambelli, da neurocirurgia. Foi incrível, cirurgia sucesso, a gente até apresentou no congresso depois, e foi muito interessante. E hoje nós temos também a correção intrauterina fetoscópica, né, que é através de um endoscópio, como se fosse um endoscópio mesmo, você coloca no útero e faz essa correção. Pode passar o próximo, Léo, por favor. E aqui, então, está o posicionamento da criança, né? Exposição, então, a gente vê o placóide, a gente vê a zona de transição, que é essa região, né, limítrofe com a pele. Gi, oi. Você sabe que aqui eu não vou conseguir te ajudar com a setinha, não, né? Vai lá. Não, tranquilo, Léo. Bom, na hora da cirurgia,
Aí você vai jogando a setinha e eu vou tentando explicar para eles. Então, gente, o ideal, o que é? É a gente separar bem o placódio sem levar a pele junto. Por quê? Então, essa zona de transição, eu tenho que pegar... você consegue apontar aí para eles a zona de transição, Léo? Nessa figurinha, nessa aqui de baixo, na segunda aqui de baixo. Não, a outra. Essa. Aí mesmo, onde está o bisturi. Vocês estão vendo onde está o bisturi? Está separando a zona de transição, que é o contato da pele com um tecido, que tem um tecido mais frágilzinho, e o placódio. Então, nesse momento é onde a gente faz a incisão. Por quê? Eu não posso deixar tecido, eu não posso deixar a pele dentro do placódio. Se eu deixar a pele dentro do placódio, eu tenho várias implicações, né, Léo? Você já deve ter pego algumas imagens radiológicas em que você vê, né? O que você mais vê, Léo, de fechamento, de pós-operatório, e você fala, puxa vida, a pele foi para dentro. A gente pode ver os cistos epidermoides adquiridos, né? Que é justamente por isso que você falou, ficou pele ali. Aí por isso que a gente tem que fazer um protocolo diferente, fazer difusão, porque o cisto epidermoide, ele brilha para a gente na difusão. Então, é exatamente isso, Gi. Então, é super importante, porque às vezes faz o cisto epidermoide e, assim, tem que ressecar, e é uma questão super problemática que pode predispor a déficits no futuro. Então, o importante é... Identifiquei a pele ela não pode ser envolta, não pode ter tecido epidêmico ali, né, nessa zona de transição. Eu separo 360 graus, essa zona de transição, e depois fecho o placódio. Né? Então, o placódio está assim, eu vou fechar o tubo neural. E eu suturo mesmo. Então, eu tenho que fechar como? Eu tenho que formar o tubo de novo, e aí eu vou suturar aqui. Tem a parte da cirurgia. Será que já é o próximo slide, Léo? Essa cirurgia eu filmei com a GoPro na cabeça. Foi lá no Santa. Essa foi uma cirurgia que nós fizemos de correção de mielomeningocele com rotação de retalhos. E aí eu vou narrando, não vou poder apontar. Eu testei o vídeo antes, ele rodou, mas sempre que você vai no streaming, ele dá um pau, viu? É mesmo? Peraí. Peraí. Me dá um minutinho que eu vou tentar aqui, peraí. E aí, gente, o importante nessa cirurgia, né, é agora fazer, então, o fechamento bem... separando bem o placódio, né, formando novamente o tubo neural. Depois que você forma o tubo neural, aí você vem secando o tecido que mais se parece com uma suposta dura, tá? Então, você disseca aquele tecido em volta, que é o tecido mais parecido com dura mater, e fecha sobre o placódio, como se fosse uma dura. E depois você vem fechando o tecido restante, que é a pele. Essa história é linda quando a gente tem pele para fechar. Quando não tem pele para fechar, geralmente não tem tecido que possa atuar como dura também, porque você não tem uma camadinha tecidual ali de fáscia e tal para poder girar. O que você tem que fazer nesses casos, que é a cirurgia que eu vou mostrar? A gente tem que rodar um retalho. O que é rodar um retalho? É fazer uma incisão na parte normal da pele e puxar tecido para fechar. E essa incisão ela tem que ser super planejada. Por quê? Porque quando você faz a rotação de um retalho, se você não prestar atenção na vascularização desse retalho, na forma que você vai girar para fazer o fechamento, tanto do defeito... Aqui, ó, perfeito, já está rodando. Vou narrar que depois eu falo para vocês essa parte. No começo da cirurgia, o que a gente faz? A gente mede o defeito, tá? Então, tanto superior e inferior quanto lateral. Então, a gente tem uma ideia do tamanho do placódio e, consequentemente, do tamanho do defeito. Aqui, vocês podem observar que a gente está fazendo a dissecção da zona de transição e abertura. Acho que deu um saltinho aí.
Ele tá... E aí tá com o fechamento do placódio já. Ó, percebam que a gente... Tá vendo que ele estava aberto? Então, agora está formando. E esse fechamento, ele tem que ser bem cuidadoso. Eu sempre falo para vocês, o placódio fechado, eu sempre falo para vocês, dentes, não puxem, não tracionem, porque se tracionar, as raízes vão junto. Então, tem que fazer o fechamento do placódio no mesmo plano, lá embaixo, sem puxar a raiz. Então, fechamento. E aqui nós vamos fazer o que agora? A gente vai desenhar o retalho, porque não tem pele para fechar. Muitas vezes, defeitos grandes, né, essa área de transição, ela acaba ficando muito ampla e a gente não tem pele para fechar. Então, aqui é dissecção um pouco superior para a gente poder trazer o tecido. Aqui soltando, ó, o tecido que atuaria como dura mater, tá? Mas não tem, vocês vão observar aí que não vai ser suficiente para fechar. Então, aqui, ó, separando bem o tecido, que agora que é o tecido, fechamos o placódio, é o próximo tecido, então, que vai servir como dura mater. Mais uma vez, todo cuidado do mundo para não levar pele, tá? Porque da mesma forma, pode formar, então, lesões epidermoides, que são um transtorno aí no futuro. Geralmente, as mielomeningoceles podem vir acompanhadas de luxação congênita de quadril, podem vir acompanhadas de pé tortos congênitos, né? Então, são alterações. E bexiga neurogênica também. Então, o acompanhamento dessas crianças é multidisciplinar. Já quando nasce, a gente explica para a mãe, olha, mãe, vai precisar passar com uropediatra, vai precisar passar com ortopedia pediátrica, né? Alguns pacientes deambulam, outros pacientes precisam de andador para deambular, outros ainda não conseguem, né, deambular. Então, e aqui, gente, olha, o desenho, aí cortou um pouquinho, acho que ele tá pulando, né, Léo? Ou é o vídeo? Aí a gente, olha que interessante, depois que a gente fechou e soltou o tecido, a gente faz, tá vendo esse branquinho aí no meio? Isso é um papel que a gente usa para ver o tamanho do conjunto, placódio mais dura mater. Porque é só esse tamanho que a gente vai rodar de face em cima, porque a gente está se tratando de um bebê. Olha quanto que eu já rodei ali, ó, para abrir a pele, tá vendo? A gente fez uma incisão superior e aí agora nós estamos rodando fáscia. E a face é apenas daquele tamanho. Eu não preciso mais do que isso. Por quê? Porque quanto mais eu descolo e quanto mais eu inciso tecido normal, menos vascularização eu tenho. E aí pode necrosar todo o retalho que você está fazendo. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar sempre. E aqui a gente dissecando a fáscia, porque a fáscia vai me ajudar o quê? Vai me ajudar a fechar essa dura mater. Se eu não fechar de forma hermética, o que vai acontecer? Fístula licórica, né? Então, eu separo essa fáscia do tamanho que eu tenho, conjunto placódio mais dura, e viro a fáscia para fechar em cima do defeito. É um pouquinho difícil assim falar, né, e mostrar dessa forma. É legal ver mesmo em campo, porque não é tão simples imaginar, né? Mas também não é complexo quando você vê. E aí, no final, gente, o que acontece? Quando você não tem pele, você puxa aquela pele lá da parte normal e fecha no centro. Então, acaba fazendo tipo um aerofólio no fechamento. Olha lá, para poder fechar bem. Então, você solta, 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 solta e aproxima essa borda. E aí, geralmente, fecha de forma hermética, tá? Nas primeiras 72 horas, tem que deixar em trem. Então, as perninhas para cima e a cabeça mais baixa. Por quê? Para evitar fístula, para evitar pressão no ponto de fechamento, a pressão da coluna licórica. Então, o posicionamento da criança é super importante. Então, as primeiras 72 horas tem que manter o trem. Outra coisa que a gente deixa também,
mielomeningocele é exposição de tecido neural desde o nascimento. Então, tem que deixar antibiótico profilaxia. Então, né, para evitar infecções concomitantes. Olha o fechamento final. Aí vocês podem observar como que ficou a sutura. Então, defeito grande, a gente consegue rodar o retalho e fechar. Tem alguns defeitos que são extremamente desproporcionais. Nesses defeitos, muitas vezes, a gente tem que ir incisar até a região mediana torácica, Léo. Até lá, você incisa para poder rodar tudo isso de retalho. Esses casos são extremamente complexos, tem que ter um cuidado redobrado, porque nesses casos pode trazer isquemia de todo o retalho, de toda a pele em volta, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Pode passar o próximo, Léo, por favor? E aí, para finalizar, assim, quais são os grandes objetivos da correção da mielomeningocele? Prevenir infecção, né? Porque você tem um tecido neural exposto. Uma coisa importante. Correção de mielomeningocele precisa ser feita nas primeiras 24 horas, né? É uma cirurgia de urgência / emergência. Urgência, na verdade, né? Não é emergência. E investigar outras malformações antes de colocar a criança em campo. Mas a gente precisa priorizar essa cirurgia. Então, não se espera mais de 48 horas para corrigir a mielomeningocele. Na hora, nasceu, já faz a investigação com todas as clínicas e já programa a correção. Qual o objetivo? Preservar a função neurológica funcional, máximo possível. Então, delicadeza na hora de corrigir a mielomeningocele é fundamental. Então, nada de tracionar o placódio, né? Nada de puxar a raiz. Então, são os cuidados técnicos que a gente tem que tomar para evitar a perda de função neurológica. E restabelecer, claro, o fechamento do tubo neural, né? E consequentemente, as funções de acordo com o nível que essa mielomeningocele ocorre, e também tem a função estética, né? Então, a gente tem que observar a cicatriz, especialmente as grandes, especialmente com as grandes rotações de retalho, porque são cicatrizes que vão ficar grandes, muitas vezes formação de queloide no meio delas, né? No processo de cicatrização. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção também. Então, gente, da minha parte seria basicamente isso, assim, é uma apresentação de caso, uma discussão das questões mais técnicas, né, Léo? Deixa eu só aproveitar esse slide que você falou e falar um negócio também, gente, que ficou bem legal que você falou qual que é os seus objetivos de fazer essa cirurgia, né? Uma coisa que eu não tinha tão claro no início e que a mãe, talvez menos ainda quando acha que vai operar, né, Gi? Depois, se eu estiver errado, você me corrige. É que eu achava que quando opera, a medula sobe. E não, viu, gente? Então, assim, tô falando isso desse jeito para vocês não esquecerem. Nos controles que a gente vai laudar desses exames, não se recomenda que a gente escreva medula ancorada. Porque, assim, ela vai continuar ancorada, ela vai continuar baixa. Mas imagine a mãe do paciente pegando o laudo e falar, pô, meu filho operou e a medula continua ancorada. Exatamente, Léo. O objetivo da cirurgia não é que ela suba ou que ela desancore, é simplesmente prevenir a infecção, restabelecer o que der restabelecer de função. Então, a gente toma esse cuidado, a gente simplesmente descreve que ela está baixa, implantada em tal nível, mas de jeito nenhum colocar que ela está ancorada, tá? Mais por causa da mãe mesmo, do familiar que vai ler e não vai entender direito. O Léo falou uma coisa interessante, né? Ancoramento da medula, né, Léo? Você vê muito pós-correção de mielomeningo, que é uma complicação, né? Agora falando do ancoramento verdadeiro, depois do crescimento da criança. Como que é, Léo? Quem se lembra o nível da medula na criança e o nível da medula do adulto? Vocês lembram? Na criança eu acho que não lembro, mas no adulto o final é L2, L3, né? Na criança eu não lembro. Então, e aí, Léo? Isso, você falou certinho, Isa. No máximo esse nível que a gente aceita.
Geralmente é T12, L1, L1, mas no máximo isso aí, L2, L3. Passou disso, é baixo, né? Está ancorada, né, Léo? Isso, certinho. E aí, uma coisa importante, às vezes o radiologista faz, às vezes não, né? Sempre faz diagnóstico. E qual é a nossa indicação para desancorar? Que é uma outra cirurgia, né? Somente se tiver déficit neurológico progressivo, tá? Se não tiver, não tem indicação de desancoragem. Essa até a foto, até coloquei essa foto, que alguém tirou da gente nessa cirurgia aí, desse garotinho. Foi exatamente essa foto. Quando eu estava selecionando, eu achei. O Léo e o Caíto estavam comigo nessa cirurgia. Você pode olhar o reloginho lá atrás, ó. Foi depois da cirurgia do tumor. Então, estava tarde já. Era 6 horas, acho que é a hora que a gente começou a mielo, uma coisa assim. Então, são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção. Mielomeningocele é uma doença multifatorial, multi-equipe, né? Equipe multiprofissional. É uma criança que vai demandar cuidados o resto da vida. Então, o melhor caminho é prevenção. Então, mulheres em idade fértil que pensem na possibilidade de ter um bebê, já é importante suplementar. Mesmo, né, com a nossa dieta normal, né, não, sem muita carência nutricional, é importantíssimo fazer a suplementação com ácido fólico. E aí, Léo, mais alguma consideração? Não, eu fiquei mais de telespectador, fiquei igual os meninos aqui fazendo assim, que eu aprendi um monte de coisa. Né? Você, né, meninas? A gente, né? Definições legais. A gente pode combinar, Léo, de fazer essas discussões. Estou louca para a gente discutir casos neuroendoscópicos, que a gente está fazendo altos casos. Fica muito legal os vídeos, né, Gi? Fica muito legal. Fica aí lá, de neuroendoscopia, a gente consegue fazer a gravação em HD. Nossa, top demais. Então, aí, assim, tem um caso de síndrome supracelular, pode até pensar nesse na próxima aula, que é um bebezinho obeso. Tá. Que era um cisto supracelular, cisto-aracnoide supracelular. Eu fiz a penetração endoscópica, e aí, você acredita, o bebezinho mamava 24 mamadeiras por dia. E ele tinha uma compressão hipotalâmica, e por isso ele fez uma obesidade central. Ele chorava, desesperado, se não desse as 8 mamadeiras. Da manhã às 8 mamadeiras da tarde, às 8 mamadeiras da noite. Então, assim, depois que a gente fez a cirurgia nele, ele estava super sobrepeso, né? Depois que a gente fez a cirurgia nele, ele manteve estável o peso por 6 meses. Ele voltou assim, já crescendo, tal, saudável, mas mantido o peso. Esse é um caso que a gente pode pensar na próxima, porque foi muito legal, muito bacana. Eu tenho a ressonância dele também, pré e pós. Show, show. Antes de você entrar aqui, Gi, eu até falei com as meninas, com o pessoal, para aproveitar esse material que a gente está compilando nos PowerPoints, que tem a parte radiológica e cirúrgica, que fica muito bonito e muito difícil da gente juntar isso, igual a gente fez hoje. Então, aproveitem, pessoal, vocês têm material de ouro nas mãos, eu me comprometo, e eu tenho certeza que a Gi também depois, assim que acabar aqui, eu já envio para vocês o PowerPoint. Deixem isso no arquivo de ensino aí de didático de vocês. Quando tiver congresso e liga e publicação, já está isso pronto. E aí a gente só refina as coisas. É um material muito legal que a gente tem que aproveitar, né, Gi? Ótimo, ótima colocação, Léo. Até os meus residentes vão começar a relatar, eles vieram me pedir, viu, Léo, a questão de publicação e tal, a gente conversou essa semana, então a gente vai começar a editar todos os vídeos, especialmente de neuroendoscopia, então cirurgia feita, cirurgia editada, meu chefe falava isso na residência, agora estou passando para eles, né? Entrou em cirurgia, saiu, editou o vídeo, porque lá na minha residência tinha que apresentar no dia seguinte. E é um material riquíssimo, é algo assim que a gente tem mesmo
Tem vídeos da época do Dr. Ramina que eu tenho até hoje e faz mega diferença. E a gente pode aproveitá-los nessas reuniões com vocês. Que é muito legal, né? Você vê a clínica, a radiologia e depois a cirurgia. Então, Não, dificilmente a gente tem esse arquivo montadinho assim, Gi, é muito legal. Até vou te perguntar isso ao vivo aqui, depois se você também achar top, eu levo para as reuniões maiores que eu faço aqui em São Paulo, o material, põe o nome da liga, divulgo, porque o trabalho tem que ser divulgado, e fica muito legal, né? Não, total, Léo. E depois me manda também, quando você mandar para as meninas, que eu não tenho essa apresentação final aí com a sua parte. Já mando já, beleza. Joia, meninos, muito obrigada, viu? Alguém tem alguma dúvida? Peraí que elas vão ligar as câmeras e eles para a gente tirar a A gente foto vai final, tirar que eu uma cobrei isso fotinho. também. E antes da fotinho, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, sério. Ai, nossa, a aula foi incrível. Nossa, foi muito boa mesmo, muito boa mesmo. Assim, juntou algumas coisas que a gente tinha alguma noção de embriologia, de neuroanatomia, e aí a gente vai aprendendo mais e a aula foi sensacional, sério. Eu queria deixar aqui o muito obrigada em nome da gestão, em nome da Liga, em nome de todo mundo, meu nome também, porque eu amei, foi incrível. Muito obrigada por terem dedicado aí um tempo para fazer os slides, para vir aqui dar aula. Eu tô muito feliz, gente. Vocês me dão, antes de ligar, 5 segundos, só para eu fiquei devendo mostrar o negócio do ultrassom para vocês aqui. Eu já mostro, que eu já coloquei aqui, é rapidinho, tá? Até nós precisamos, hein, pessoal, fazer o dia, se Deus quiser, que a gente possa encontrar, para a gente fotografar com Com o nosso Viu, pijama. Léo? Precisamos. Sim, a gente precisa muito. Precisamos. Vamos marcar. Não, já pode marcar aí, ó. Já abriu os restaurantes, já pode escolher churrascaria. Não, a gente tem que marcar, doutora Giba. A próxima foto do Fantástico tem que ser com a gente também. Vamos, porque, gente, ficou muito lindo o scrub. Ficou. Você já viu, Léo? Ficou lindo. Eu acho que não. O que ficou lindo? Não escutei. O Léo Nossa. tem scrub já? Acho que é não, scrub? Nosso pijaminha cirúrgico da Liga, nossa, tava fofura. Ó, eu não tenho, eu não opero, mas eu quero, viu? Ai, Pode mandar aí pra mim. Vai ter. Vamos providenciar. Mas de verdade, doutores, muito obrigada pela aula. Foi sensacional. Nossa, os detalhes fizeram tudo sentido e foi incrível. Até estava comentando com o Felipe, eu e ele, a gente teve a oportunidade de assistir uma cirurgia de mielomeningo com o Edu no nosso primeiro ano de liga. Nossa, foi muito legal. Muito obrigada pelo Vocês estão tempo. vendo a imagem aí? Só para eu mostrar para vocês que eu fiquei devendo? Então, o sinal do limão, ó, na verdade, o osso, os frontais, eles ficam mais retinhos, aí parece aquele limãozinho que vocês estão vendo na imagem. E o da banana é onde está a setinha mesmo. O sebelo fica comprimidinho, assim, ó, e aí fica parecendo essa bananinha. São cortes transversos no ultrassom, tá bom? Só para ficar, que eu não tinha mostrado isso aí. Muito obrigada, deu para ver certinho, sim. Ó, o pessoal tá ligando aqui, ó, vamos lá. Vocês têm YouTube da Liga? Temos sim, doutor. A gente até ia transmitir essa aula agora no YouTube, só que acabou não sendo necessário, que ele permite até 100 pessoas, né? E a gente acabou não necessitando. É que eu vi que vocês estão gravando, né? Aí depois sobe pro YouTube. A gente vai colocar no Drive quando terminar de gravar e depois a gente divulga. Combinado, ótimo. Querem bater aí, fazer o print aí? Ó, tem um monte de gente que não ligou, hein? Ai. Quem vai tirar o print, gente? Eu posso tirar. Ai, eu não consigo tirar um print. Vai ficar aqui. Mas deixa eu ver. Então vai, eu tiro, você tira a foto do seu Lubel, fechou? Então vai, gente. No 3, todo mundo sorri, se prepara. 1, 2, 3. Peraí, deixa eu ver, eu acho que foi, gente. Calma aí. Foi. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada, gente. Boa noite. Muito sempre. obrigada mesmo. Obrigada, boa noite, pessoal. Beijo, tchau, bom gente. descanso. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite, gente. Vou encerrar a reunião aqui. Isso, todo mundo indo embora. Beijos.